E aí, galera do nono ano, professor Jairo chegando para mais uma aula de filosofia. E hoje nós vamos falar sobre estética. O que é estética para você? O que você compreende sobre estética? Será que essa estética é muito ligado a essa questão de como alguém está se vestindo, ou como alguém corta o seu cabelo, ou igual alguém que faz uma maquiagem? Ou será que essa estética está em outro nível, em outro contexto? Então, nós vamos trazer aqui a Escola de Frankfurt, então nós vamos trazer informações importantíssimas e conhecer um pouco mais, ampliar nossas ideias e o nosso conhecimento sobre a filosofia. Então, fique atento a essas informações que eu vou estar trazendo para vocês. Nós estamos na unidade 4 e você, nesse momento, pode estar com o seu livro em mãos para que você possa estar grifando os assuntos mais importantes dessa aula. Então, nós vamos agora ao nosso conteúdo. Bem, aqui é uma imagem e, a princípio, o que nós vamos ter nesse capítulo? Pensadores de Frankfurt, a razão instrumental e a indústria cultural. Também é possível encontrarmos nessa unidade, que é a unidade 4, que vai discutir estética, justamente nós vamos falar sobre a Escola de Frankfurt, movimentos estéticos contemporâneos e arte e sociedade. Serão os tópicos que estarão presentes na unidade 4, na estética. Nesse primeiro capítulo, nós estamos aí com os pensadores, com a razão instrumental e indústria cultural. Então, nós vamos agora ampliar o nosso leque, a nossa discussão sobre o conceito, sobre o que é essa Escola de Frankfurt. Então, vamos lá. Todas as pessoas têm acesso à mesma arte? Você acha que sim ou você acha que não? Será que essas pessoas elas estão no mesmo nível e elas têm o mesmo acesso à arte? Essa é a primeira pergunta. Então vocês perguntam, professor, nós estamos em filosofia ou nós estamos em arte? Nós estamos em filosofia. Mas essa discussão ela traz uma reflexão sobre o acesso em que as pessoas têm. Então, a primeira pergunta, você que está em casa, eu quero que você responda essas perguntas que eu estou, nesse exato momento, iniciando a nossa aula. Ou elas têm acesso apenas à arte que elas podem comprar? Então aí, duas perguntas para que você faça uma reflexão. Nós vivemos em uma indústria cultural? Você conhece a arte que compra? Então, essas são as perguntas a princípio que nós precisamos responder antes de entendermos um pouco sobre essa escola. Então vamos lá. Os pensadores de Frankfurt. Ao observar a imagem em destaque, o que vem à sua mente? Provavelmente, você está se perguntando qual é a relação ou qual relação pode ser estabelecida entre a foto de duas grandes chaminés e o tema desse capítulo, que é a Escola de Frankfurt. Então, ali do lado, nós temos chaminés de uma fábrica. Os pensadores aos quais nos referimos são Marx, Theodor Herzl, Benjamin Erickson e Habermas. As principais discussões provocadas por esses filósofos estão no âmbito da sociologia e da filosofia e debatem os seguintes temas. Então vamos lá, o que eles vão debater? Eles vão estar trazendo os seguintes temas, que é autoridade, autoritarismo, totalitarismo, família, cultura de massa, liberdade, função da ciência e da técnica. Então nós temos aqui vários assuntos que estão sendo utilizados, debatidos por esses filósofos, né, no âmbito da sociologia e da filosofia. Então percebam que há uma relação ali de autoridade com autoritarismo, com totalitarismo, né? Existe uma relação muito próxima. E por outro lado, nós temos família, nós temos cultura de massa, liberdade e função da ciência e da técnica. São temas bem atuais, mas que já eram discutidos por esses filósofos. Então nós vamos aqui ampliando um pouquinho da nossa discussão. A imagem desta página retrata uma das principais denúncias realizadas pelos pensadores de Frankfurt com relação às indústrias do sistema capitalista. Lembre-se sempre desse nome nesse momento que nós estamos trazendo essa discussão. As indústrias do sistema capitalista.
O que acontece? Essa denúncia eles trouxeram e eles dizem o seguinte: elas poluem o ar das cidades e não se preocupam com as consequências dessas ações para as futuras gerações. Percebam que nesse momento há uma preocupação no que diz respeito com as próximas gerações que virão, tá? Então ele diz: o objetivo dessas instituições é o lucro que podem obter com os processos de produção, mas as consequências desse processo, embora conhecidas, são colocadas à margem dos interesses dos proprietários da indústria. Aqui eles estão falando justamente sobre as indústrias do sistema capitalista, que justamente poluem o ambiente, destrói a relação com o meio ambiente e que isso fica sem um sentido, ou seja, não se cumpre ali uma responsabilidade sobre aquele determinado assunto. Então, as indústrias do sistema capitalista, elas poluem o ar das cidades e não se preocupam com as consequências que vão estar vindo aí para as futuras gerações, que serão os filhos dos nossos filhos ou os netos dos nossos familiares, enfim. Então, isso vai ter um desgaste e esse desgaste vai produzir, com certeza, essa relação conflituosa entre essa indústria e a sociedade. E ele aqui faz uma referência forte, né? O objetivo dessas instituições é o lucro que podem obter com os processos de produção, mas as consequências desse processo, embora conhecidas, são colocadas à margem dos interesses dos proprietários das indústrias. Os pensadores de Frankfurt se organizaram no início do século XX e, nesse período, fortes acontecimentos marcaram a humanidade. Então, quais foram esses acontecimentos no período em que os pensadores estavam reunidos, né? Então, vamos lá. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, bem como a implantação do nazismo na Alemanha. Por essa razão que lá no início do texto nós vimos os temas que foram trabalhados, debatidos por eles, que era, novamente, para que você não esqueça, autoridade, autoritarismo, totalitarismo, família, cultura de massa, liberdade e função da ciência e da técnica. Então, você tem aí que esses pensadores se organizaram no início do século XX para que essas discussões elas pudessem ser fortes e elas pudessem estar presentes. Então, nesse período, houveram vários acontecimentos que marcaram a humanidade. Então, colocamos aqui Primeira e a Segunda Guerra Mundial, bem como a implantação do nazismo na Alemanha e a do fascismo na Itália. Então, nós temos aí dois momentos que vão estar trazendo ali o totalitarismo, o fascismo e a destruição de pessoas. De um lado Mussolini e do outro nós temos Adolfo Hitler. Além disso, os frankfurtianos se perguntavam como é possível, mesmo após o iluminismo, só relembrando que o iluminismo marca um período importante na história da humanidade, quando você percebe, se tem, né, essa relação da luz, onde se ilumina o pensamento. E a Revolução Industrial, com seu notável desenvolvimento tecnológico. A humanidade continua sofrendo com tanta miséria, fome e exclusão. Então, vamos aqui apagar para que a gente possa dar sequência. Espero que você esteja compreendendo. Nós estamos falando de alguns pensadores, os frankfurtianos, que começaram a trazer ali alguns questionamentos, né? Então, a trazer denúncias também. A denúncia desses pensadores é de que o progresso não está a serviço da humanidade. Ele está a serviço dos interesses privados, de instituições privadas. Esse assunto merece um destaque. Então, você que está aí em sua casa, atentos a essa denúncia que eles trazem, os frankfurtianos, né, que diz o seguinte: a denúncia desses pensadores é de que o progresso não está a serviço da humanidade. Nós falamos, ele está a serviço dos interesses privados, de instituições privadas. Então, essa é a denúncia que eles fazem acerca desse momento que é o progresso. Então, vamos agora à razão instrumental. Estudamos anteriormente
que as problematizações construídas pelos frankfurtianos são de caráter sociofilosófico. Isso quer dizer que há em tais reflexões elementos tanto da sociologia quanto da filosofia. Marx foi um dos pensadores que influenciaram a escola de Frankfurt, além de Freud, Hegel, Kant, Max Weber, sendo esses último também um sociólogo. Foi à luz do pensamento desses filósofos que se desenvolveu o conceito denominado razão instrumental, a racionalidade científica a serviço do capitalismo. Desse modo, cada um dos pensadores de Frankfurt se dedicou a investigar um aspecto dos desdobramento do capitalismo na sociedade e em que viviam. Theodor Adorno analisou a arte e criou a expressão indústria cultural. Então você vai conseguir perceber que existe uma relação desses nomes, desses filósofos, com alguma teoria, né? Então você vai conseguir compreender que Marx aprofundou a teoria crítica e Benjamin investigou a relação entre arte e técnica, bem com as suas consequências para a sociedade. Então você consegue compreender que essa relação com a escola de Frankfurt vai mais além daquilo que talvez nós imaginávamos, né? Vai mais além somente de um conceito de estética. Então os pensadores dessa escola foram mais além, começaram a trazer denúncias e trazer também algumas discussões importantes. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.